Bom, essa foi a agenda dos candidatos, dos principais candidatos que tiveram nesse domingo. E nessa semana, os principais candidatos à presidência focaram os primeiros atos de campanha na região Sudeste. Também foram divulgadas, como a gente falou na abertura do jornal, pesquisas de 3 institutos que mostram Bolsonaro reduzindo a vantagem do ex-presidente Lula em São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto em Minas a vantagem do ex-presidente segue mais confortável para o PT. Sobre isso, sobre pesquisas, clima eleitoral, conversamos a partir de agora ao vivo com o José Álvaro Moisés, cientista político e professor da Universidade de São Paulo, a USP. Professor, boa tarde. Bem-vindo com a gente aqui no CNN Domingo. Olá, Roberta. Boa tarde. Um prazer falar com você e com os ouvintes, os telespectadores da CNN. Prazer é nosso, professor. Agora há pouco a gente estava mostrando aqui no jornal cientistas políticos divergindo sobre a possibilidade da eleição terminar em primeiro turno. A partir das pesquisas, das informações que a gente tem até agora, qual que é a sua visão sobre isso, professor? Olha, eu acho que eu vou jogar digamos assim, um elemento a mais na divergência. Eu vejo que, considerando o conjunto das pesquisas, há uma estabilidade muito grande, dos resultados das pesquisas, levando em consideração especialmente 2 aspectos. No caso das preferências do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a estabilidade vem de muitos meses e ela não se altera muito. Esse é um elemento a ser levado em conta, mas eu acho que não é o único elemento que fala da estabilidade. Também os índices relativos à rejeição, especialmente a rejeição do presidente Jair Bolsonaro, também são estáveis, né? Se você levar em conta esses 2 dados, eu diria que hoje a probabilidade seria que a eleição se resolvesse no primeiro turno. Agora, eu digo que estou jogando um elemento a mais na divergência pelo seguinte: política não é uma coisa que você, não é uma ciência exata que você, digamos assim, uma vez constatado, acha que está tudo resolvido. Pode ocorrer uma imprevisibilidade, pode ocorrer algo que não está previsto, e isso pode alterar o resultado. Então, desse ponto de vista, a resposta é: hoje encerraria no primeiro turno. Dentro de 40 dias, vai depender do que vai ocorrer nessas próximas semanas e da atuação dos candidatos. Como eles serão capazes, de alguma maneira, de falar nessa eleição. Eu acho que não só falar a razão, mas falar também a emoção dos eleitores, né? Ocorreram coisas muito importantes no Brasil durante esse período mais recente, e tem uma série de questões que sensibilizam os eleitores. Algumas pessoas acham que os resultados da pandemia estão esquecidos. Não, não estão esquecidos. Foram quase 700 mil pessoas que morreram. Isso tem um elemento de impacto sobre a opinião das pessoas muito grande. Mas, além disso, nós tivemos, além de desemprego, inflação durante um período muito longo. E, agora, uma série de medidas de benefício social adotadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Esse conjunto, que é misto de uma série de, digamos assim, de eventos e de novidades que podem afetar o panorama, pode eventualmente mudar o que nós estamos vendo até agora. Mas não é possível ter, digamos assim, uma definição absoluta sobre isto. É um processo que depende muito do que cada candidato está fazendo, não é? Professor, nosso analista Yuri Pita está comigo aqui nos estúdios e também tem uma pergunta para o senhor. Fala, Yuri. Obrigado, Roberta. Boa tarde, professor. Prazer falar contigo novamente. Moisés, queria ouvir um pouco sobre esse foco que foi dado à região sudeste, aos estados aqui como São Paulo, Minas, pelos principais candidatos. Claro que são os maiores colégios eleitorais, mas tem um simbolismo ali de território a ser com mais chances de disputa. E aí não só para Lula e Bolsonaro, mas mesmo para Simone Tebet e Ciro Gomes. Queria ouvir um pouco disso, desse eleitorado em específico da região sudeste, em contraste com outras regiões que parecem já atender mais a Lula, como o Nordeste, ou mais a Bolsonaro, como região sul e centro-oeste. Olha, bom, Yuri, é um prazer também falar com você. Eu queria dizer o seguinte, que eu acho que tem 2 elementos a serem levados em conta. Que é uma coisa óbvia, todos os analistas têm chamado a atenção. O Sudeste é o percentual mais importante no conjunto dos eleitorados brasileiros, então, dos eleitores, né? Então, desse ponto de vista, é natural que os candidatos
procurem, de alguma maneira, se concentrar nessa região e buscar se fortalecer ou, eventualmente, consolidar o que conquistaram até agora. Veja que, num certo sentido, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma vantagem importante no Rio, em Minas, não é? Que muitos consideram que a eleição em Minas é definidora do conjunto do país. Mas, além disso, Lula e o seu opositor, Jair Bolsonaro, estão se concentrando também sobre São Paulo e Rio de Janeiro. No caso do Rio de Janeiro, a diferença é pequena, embora ainda favorável ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o Rio de Janeiro foi a região onde Bolsonaro teve a maior consagração nas eleições de 2018. Então, o simbolismo está, em primeiro lugar, no fato de que é a região de maior número de eleitores. O segundo aspecto é que também é preciso levar em conta Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, de alguma maneira, reproduzem a complexidade e a diversidade brasileira. Você não tem só mineiros em Minas, você tem brasileiros de vários estados. Isso, no caso de São Paulo, é mais forte ainda. E num certo sentido, claro, o Rio de Janeiro, como antiga capital, sempre foi uma região que recebia brasileiros do conjunto dos estados. Então, o simbolismo está em que, de alguma maneira, os candidatos estão procurando falar ao Brasil como um todo, se concentrando nesses três estados. E eu acho que a disputa mais importante realmente vai ocorrer por aí, né? Professora, a gente falou desse recorte, né? A campanha no Sudeste, nesses 3 estados, nesses 3 colégios eleitorais. E eu queria falar também sobre a campanha com a parcela com o público evangélico. Qual vai ser o peso da religião nessas eleições? Como é que você está acompanhando a campanha feita para o público evangélico, principalmente pelo presidente Jair Bolsonaro, mas também pelo ex-presidente Lula? Olha, Roberta, 2 coisas. Aqui tem um elemento que é uma controvérsia nas eleições brasileiras, essa mistura entre religião e política, né? Isso não é bom, né? Não é bom para a democracia. Cria-se a imagem de que o Estado, que é um Estado laico, ele possa estar sob influência de religiões. Na história da humanidade, mesmo na história do Brasil, a influência de religião na política nunca foi muito boa. Agora, a sua pergunta é interessante no que se refere ao eleitorado evangélico, né? As pesquisas estão mostrando que mais ou menos entre 2 e 5 salários mínimos, que é um contingente de eleitores no qual o presidente Jair Bolsonaro cresceu recentemente, frequentemente coincide também com os evangélicos, no sentido de que muitos dos fiéis evangélicos estão localizados nesse segmento entre 2 e 5 salários mínimos. Então, desse ponto de vista, há uma disputa aqui muito importante. No caso do presidente Jair Bolsonaro, ele precisa reconquistar segmentos desta área que ele tinha perdido, porque as pessoas são críticas, as pessoas não concordam com tudo. Então, algumas pesquisas mostram que o presidente teve perdas nessa área. No caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é um segmento com o qual ele tem contato, ele já teve contato, mas se ele quiser vencer, ele precisa avançar muito mais e, de alguma maneira, falar a linguagem que diz respeito aos valores desses segmentos, né? Isso não é uma coisa simples, porque envolve questões que são muito contraditórias, como, por exemplo, já apareceu num determinado momento da campanha a questão do aborto, né? Então, esse segmento, por exemplo, evidentemente é muito crítico a questões de costume dessa natureza, mas para alguém que tem uma posição, digamos assim, que leva em conta saúde pública, que leva em conta questões mais permanentes do direito das mulheres, eventualmente essa posição seria difícil de sustentar. Então, eu menciono isso para indicar, tem uma controvérsia aqui que não vai ser fácil de ser, digamos assim, apresentada e usar como elemento de definição, não é? Em relação a esses segmentos, né? Acho que os 2 candidatos vão continuar, cada um com o seu viés,
sobre essas questões, vão continuar buscando dialogar com esses segmentos e, de alguma maneira, estabelecer uma comunicação mais consistente, capaz de criar adesão suficiente para a eleição, né? Sim. Professor, muito obrigada pela entrevista. Nós conversamos com José Álvaro Moisés, cientista político e professor da Universidade de São Paulo. Obrigada por essa conversa. Até uma próxima, professor. Muito obrigado. É um prazer falar com vocês. Valeu, professor. Até a próxima.